Dr. Luciano Maia é professor da Universidade Federal da Paraíba. O Dr. Luciano Maia também é subprocurador-geral da República e foi vice-procurador-geral da República, né, na época da gestão da doutora Raquel Dodge, né? Bom, doutor Luciano, a palavra é toda sua. Boa tarde. É um privilégio não só participar desse evento, mas ser enriquecido pelas falas anteriores. Eu que sou acusador público há 40 anos, 8 como Ministério Público Estadual e 32 como federal, falar sobre direitos do preso é caminhar num assunto em que a Defensoria é muito mais senhora do que o próprio. Mas, diante do quadro apresentado por Guilherme, qual deve ser o primeiro direito do preso? O direito de ser preso, e não executado, e não morto, e não assassinado a queima-roupa. De tal maneira que, se há uma suspeita de alguém ter feito algo para ser preso em flagrante, ou uma decisão judicial fundamentada autorizando preventivamente ou cautelarmente sua prisão, ou transitada em julgado que autorize a execução da pena, o direito do preso é ser preso e não ser morto. Lembremos que a chacina de Carandiru, que aconteceu em 92, 111 pessoas mortas, 88 presos provisórios. Não tinham condenação. Não tendo condenação, e certamente não teriam razões para estarem presos preventivamente, a grande mudança que o Supremo Tribunal Federal terminou materializando foi o direito, juntando o princípio da necessidade da prisão em flagrante e da decisão fundamentada, foi acrescentar a expressão transitada em julgado, baseada na ideia do princípio da presunção de inocência. E nisso o direito brasileiro se distanciou até do direito internacional dos direitos humanos, particularmente do direito internacional dos direitos humanos no âmbito europeu, onde a Convenção Europeia de Direitos Humanos menciona que uma decisão judicial fundamentada, condenatória, é suficiente para fazer com que alguém seja preso. No Brasil, portanto, juntou-se a ideia da presunção da inocência para exigir o trânsito em julgado, que só, na minha opinião, até com um equívoco, mas eu não precisarei estender até lá. Eu, por exemplo, atuo junto ao STJ. O que é aplicar no STJ, que é uma corte que reexamina em grau de recurso a validade das decisões anteriores, o princípio da presunção de inocência? É verificar se a acusação e a condenação, no primeiro e no segundo grau, foram feitas com base na lei e com base em evidências contidas no processo. De tal maneira que, quando eu examino em grau de recurso, eu estou examinando e criticando o acórdão e a sentença, para eventualmente até revalorar a prova lançada nesses dois documentos, já que eu não posso aprofundar o exame de prova, é a súmula 7 que proíbe, mas eu tenho condição de revisitar a prova considerada existente pela sentença e pelo acórdão e dizer os elementos aqui constantes conduzem a uma absolvição ou conduzem a uma condenação. E, nesse sentido, eu presumo que a pessoa é inocente e é meu dever demonstrar que as decisões anteriores agiram nos termos corretos da adequada apreciação. Quais são, entretanto, e especialmente nesse contexto da Defensoria Pública, nesses 10 minutos que eu usarei ainda, talvez nem tudo isso, serei telegráfico, o que é importante que nós, apesar de termos na nossa Constituição, do inciso 38 até muito adiante do artigo 5º, e termos o artigo 7 e seguinte da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e temos o artigo 8º e seguinte do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, todos com os direitos dos presos. O que é que nós não observamos no Brasil e é uma função essencial dos defensores públicos? O direito de ter um advogado desde o momento do início de uma investigação e, particularmente, no momento de um interrogatório policial. O STJ estabeleceu de maneira consolidada a dispensabilidade
da presença de um advogado ou defensor no momento do interrogatório policial. Eu que estudo o tema da tortura, e foi a minha tese doutoral, quando demonstrei a tortura como crime de oportunidade e tratei do aspecto do dever do judiciário controlar para impedir o uso da tortura, lembrarei algo que é transformador numa leitura sobre esse tema. A Convenção contra a Tortura, por exemplo, tanto do âmbito da ONU como do sistema interamericano, diz ser inválida a prova obtida mediante tortura quando demonstrada isso. Embora na jurisprudência do Comitê contra a Tortura da ONU se mencione que é ônus do Estado demonstrar a validade da prova. Mas a Convenção Americana de Direitos Humanos diz com mais clareza: uma confissão só é válida se obtida sem coação. Ora, e quem tem que demonstrar a validade da confissão sem coação é o Estado, é o Ministério Público, e não a defesa. No direito brasileiro, o STJ não aceita o uso do habeas corpus quando alguém está preso, confessou, e não se sabe se sob tortura ou não, ele alega tortura. Aí o STJ diz: tortura é proibido, eu não aceito a prova. Mas, no caso do processo, ele não provou que foi torturado. Ou seja, eu defendo abstratamente a tese, eu concordo com a tese da invalidade da prova mediante tortura, mas eu não concordo no caso concreto, porque digo, ele tinha que provar que foi torturado. Mas ele, como se ele foi torturado, ele não tinha acesso ao médico, não teve acesso a um advogado, está preso, está distante. Na maioria das vezes não tem conhecimento, não tem educação, não tem relacionamentos. E aí lembra O Homem em Havana, um livro clássico que diz assim, o Capitão Ventura, quando um universitário disse, será que ele vai ser torturado? O Capitão Ventura ri e disse, não, ele não pertence à classe dos torturáveis. Disse, tem essa classe dos torturáveis? Sim, pobres do meu país e pobres de países como o meu. Os despossuídos, os que não têm condição. Então, é possível, e aí vai uma outra, eu já até chamei o professor Eduardo Schau para fazermos juntos alguma coisa. É cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra as decisões do STJ e todos os tribunais de justiça com essa tese inconstitucional da dispensabilidade do defensor ou advogado no momento da prisão policial. É cabível. Já temos diversas ADPFs contra interpretações judiciais inconstitucionais. Há 4 anos atrás, a véspera de uma eleição perigosa, como foi de 4 anos atrás, e que se revelou mais perigosa e danosa ainda depois dela, a doutora Raquel Doge entrou com a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões da Justiça Eleitoral que autorizavam entrar nas universidades para acabar debates acadêmicos sobre fascismo, sobre ditadura, sobre militarismo, porque isso era considerado um ataque a um dos candidatos do pleito. E o Supremo Tribunal Federal, uma coisa fantástica, a ministra Carmen Lúcia concede uma liminar no sábado, véspera da eleição, e o Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira seguinte, em plenário, confirma por unanimidade aquela liminar. O que eu quero, e foram contra decisões judiciais. Portanto, há um convite aqui a aceitar isso. E qual é um outro elemento relevantíssimo? Na ADPF 444, eu estava atuando em representação da Procuradora-Geral da República, foi o caso da condução coercitiva. Havia, em razão da Lava Jato, com uma prática espetacular ou espetaculosa, de antecipadamente submeter uma pessoa suspeita a uma execração pública e já levava a pessoa para prestar depoimento. E a discussão era, se a pessoa tem a presunção de inocência, se a pessoa tem direito ao silêncio, e se a pessoa tem o direito de não prestar provas contra si,
qual será a serventia de uma condução coercitiva, senão a desmoralização pública, senão o vexame público e a antecipação da sua culpabilidade? Foi isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu e invalidou essa forma de condução coercitiva, mas disse algo importante. Entre os direitos do investigado, o investigado é pessoa titular de direitos. É direito dele direito ao silêncio? É direito dele direito a não prestar provas contra si? E é direito dele a presença de um advogado todo o tempo, inclusive no momento da prisão. Por essa razão, encerro com um convite. Façamos juntos essa ADPF para garantir a liberdade e a justiça.